Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom, estamos aqui mais uma vez com Consciência Paranormal pelo Instituto Ivan Martins, né? Que bom vocês estarem aqui, seja em que tempo for, em que ano for, em que século for, não é? Essa, essa é a grande pegada desses podcasts, né, do videocasts e tudo aquilo que fica, né, para sempre, né? Ou para sempre, que sempre acaba, mas está aí, pelas mídias sociais. É um prazer ter vocês aqui comigo, sempre falando de espiritualidade. Lembrando que aqui não tem mestres, somos todos alunos. Somos todos no eterno aprender. Como eu sempre cito, só sei que nada sei, né? Citando Sócrates, porque a vida é sobre aprender. Todo dia um pouquinho. E quando a gente acha que sabe alguma coisa, está na hora de repensar. Está na hora de começar de novo. Não é? Porque se você diz que sabe, já complicou. E aí, já está inscrito no meu canal? Já se inscreveu? Não? É facinho. Para você é só seguir, né? É só lá se inscrever no meu canal do YouTube, não é isso? Também no Instagram. Um pequeno passo, mas para mim faz toda a diferença. Nós estamos aqui buscando a luz, plantando luz. Então venha plantar comigo, né? Seja um plantador também, seja um semeador de luz. Essa é a nossa função no universo. Instituto Ivan Martins. Não deixe de se inscrever. Que a luz esteja com você de uma forma muito especial no dia de hoje e que você possa colher flores, que você possa colher aquilo que faz sentido para você. Lembra da peneira? Peneire uma, duas, três vezes. Se sobrar alguma coisa, guarda. Né? Se você não se interessar por nada, deixa onde está. De repente essas flores não servem para você, mas servem para outro. Né? Então sempre o respeito, sempre, né, o amor. Esse é o único caminho possível para qualquer crescimento. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele já esteve comigo na TV, vocês já devem ter visto ele na TV comigo, né, no programa que eu tenho na Astral TV. Ele é mentor de potencial humano, é filósofo, escritor, palestrante e terapeuta, atuante por mais de 35 anos em trabalhos individuais e em grupo, por meio de imersões, experiências, palestras e treinamentos. Ele é especialista em resolução de conflitos, referência em mecanismo de autossabotagem e melhoria nas relações interpessoais. Ele possui formação em psicossíntese, que é uma coisa bem específica, que ele vai explicar para a gente o que é. Inclusive ele fez nos Estados Unidos essa formação. Ele é bacharelado também em artes pela Royal Academy de Londres e licenciatura em filosofia no Brasil. É escritor e autor da teoria Tudo Certo, presente no seu livro que eu vou mostrar para vocês agora e ao mesmo tempo apresentar, né, o meu queridíssimo Carlos Florencio. Querido, gratidão por estar com a gente. Obrigado pela Gratidão oportunidade. Imagina, nós que agradecemos você ter aceito o convite, né? Na minha transição, né? Assim, sempre correndo. Sempre correndo, que bom. Que Conseguimos encaixar. Gente, é esse o livro? Tudo certo. Você foca para mim, querido, no livro? Tudo certo. Já tá focando? Então é esse aqui, ó. Tudo certo. Né? Aqui? Assim? Pra cá. Ficou claro agora? Ok. Eu vou deixar ele aqui e depois a gente vai falar mais sobre ele. Tá tudo realmente certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bem, eu sou autor da filosofia do Tudo Certo, né? Como filósofo, eu criei a minha vertente filosófica do Tudo Certo, que é o meu movimento Tudo Certo. Tá? Foi baseado num estudo que eu fiz para descobrir a origem do conflito. Eu sou especialista em resolução de conflitos, né? Como terapeuta, nós trabalhamos com conflitos, porque Sim. as pessoas só procuram terapeuta porque elas estão em conflito com alguma coisa. Só procuram terapeuta porque elas estão sofrendo com algum tipo de mal. Tá? Às vezes estão insatisfeitas e precisam também de um certo desenvolvimento para atingir algum objetivo. Então, ou seja, elas nos procuram sempre para nós resolvermos aquilo que elas não conseguem resolver,
ou expandir aquilo que elas não conseguem expandir, procurando sempre a causa ou o motivo que está impossibilitando elas de conseguirem transcender, no fundo, a elas mesmas. Eu acredito que a vida ela é um processo de transcendência constante. Nós temos que estar sempre abertos a transcender a nossa verdade para uma outra verdade. Você falou, né, sobre só sei que nada sei. Eu sei que sei, mas sei que o que eu sei vai transcender daqui a pouco para um outro sei, né? Ou seja, o meu conceito de hoje vai ser um preconceito amanhã de um conceito e de uma verdade relativa ao meu momento presente. Então a verdade ela está sempre modificando. A nossa verdade está sempre modificando. A nossa verdade ela é mutável, mas existe uma verdade que ela é imutável. Quando nós falamos em espiritualidade, em Deus, né, nós vamos falar então dessa verdade imutável. Nós, enquanto aprendizes, né, num processo de sermos um Deus, talvez um dia, quem sabe, dependendo da sua escolha, vamos fazer essa transição constantemente, né, de um estado para o outro estado, e a partir dessas transcendências, nós vamos nos conhecer cada vez mais diferente daquilo que nós somos. Portanto, nós somos mutáveis porque não ainda detemos e estamos numa consciência plena, né? Porque isso é estar num estágio evolutivo mais complexo, né? Que ainda não faz parte da natureza humana. O ser humano ainda está num processo de transcendência de espécie. Então, o primeiro conflito dele é justamente conseguir transcender essa questão da espécie, né, como animal do planeta Terra, e despertar a consciência para uma espiritualidade. Então, eu fui nessa origem desses conflitos como terapeuta, e também porque sempre nos ligava a televisão, tinha uma questão qualquer de preconceito, uma questão qualquer de, né, xenofobia, uma questão qualquer de rejeição, né, de alguma forma. E aí eu disse assim, isso tem que ter uma lógica. Eu trabalho com lógica, eu sou filósofo, eu sou espiritualista, mas para mim o universo funciona dentro de uma lógica. Tudo tem que fazer sentido, tudo tem razão e tudo tem propósito. Nada é por acaso. Então, para mim a espiritualidade ela não é mística. Místico é o ser humano porque ele não se conhece, né? A espiritualidade ela funciona dentro de uma lógica. E dentro dessa lógica eu fui entender como se formavam esses conflitos e por que as pessoas criavam esses conflitos. E aí eu fui na origem desses conflitos e a partir daí eu criei todo um processo, que é o livro do Tudo Certo, e aí fundamentei o meu movimento Tudo Certo, a minha teoria do Tudo Certo, e aí basicamente para provar que o errado não existe. Então eu provo no meu livro que o errado não existe, porque tudo que você considera como errado, você só considera errado porque não corresponde a uma verdade relativa conceituada por você mesmo, daquilo que você esperava que fosse gerar um determinado resultado. O resultado está sempre certo. Ele pode não corresponder àquilo que você quer. Ele pode não atingir o objetivo que você quer. Isso só significa que você não tem o conhecimento e não aplicou o conhecimento, a energia, ou como você quiser chamar, para atingir o resultado que você almeja. Mas o resultado está sempre certo. Então, o universo, ele nos dá os elementos. Ele não nos dá a fórmula e ele também não nos dá a receita. O universo, ele é muito interessante na espiritualidade, porque Deus, por exemplo, o universo, ele nos dá os elementos e ele nos deu a capacidade de escolher, em consequência disso, nos deu a capacidade criativa, né? Então, ou seja, tudo aquilo que o ser humano faz nada mais é do que co-criar com o universo. Ele dá o elemento, você mistura os elementos e você gera um determinado resultado que está certo de acordo com essa mistura, né? E que corresponde à razão direta dessa mistura a um processo que gera um resultado e que está certo. Tá? Pode, às vezes, não corresponder àquilo que a gente quer. Por exemplo, um químico, ele vai misturar os elementos, vai gerar um resultado e ele vai criar uma fórmula. Uma pessoa que é um cozinheiro, ele vai misturar os temperos que são os elementos, e aí ele vai chegar num determinado sabor, que também é uma química, que também é uma fórmula, né? E aí ele vai então dizer, agora, isso aqui vai se chamar assim.
né? Então, é a nossa capacidade de co-criar junto com o universo. Nós só co-criamos com o universo, nós não criamos absolutamente nada, porque nós apenas pegamos a paleta, a base daquilo que são os elementos que o universo nos deu. Então o universo, o ser humano, ele não descobre nada, ele apenas utiliza dos elementos criativamente e transforma eles e conceitua, criando fórmulas e situações para beneficiar alguma coisa. Então tem um princípio aí muito interessante, porque no momento, por exemplo, que você pega os elementos, você mistura, você faz uma receita, você gera uma comida, você vai, claro que se você faz uma comida para alimentar alguém, então ela tem o intuito de beneficiar algo. Então tudo que se faz, que seja para beneficiar algo ou alguém, já está com a espiritualidade. Tudo que se faz pensando em beneficiar apenas você mesmo, para satisfazer apenas você mesmo, já estamos num ato egoísta e já estamos fora dos princípios que regem a espiritualidade. Então, dentro do tudo certo, os conflitos eles estão justamente aí quando a pessoa percebe que outras verdades não correspondem à verdade dela e que a verdade dela tem que ser absoluta, quando ela não aceita que a pessoa age ou deveria ter uma atitude, um comportamento que seria o dela naquela determinada situação, a incapacidade, né, dela conseguir de forma inteligente perceber isso, né, faz com que ela crie o conflito. Então o conflito ele está em todas as pessoas que não são evoluídas espiritualmente, né? O conflito está em todos aqueles que não têm uma capacidade cognitiva de compreensão das conexões que estabelecem de uma forma bem ampla, né? Então eu fui aí e ensino as pessoas sobre isso, porque eu também sou especialista na área do karma, mas esse livro ele é bem técnico. Faço algumas menções espirituais, sim, porque eu sou espiritualista e porque a espiritualidade faz parte da estrutura do universo. Para mim, ele tem uma base teórica. Defina karma. Karma é ação. Basicamente Dharma. é isso. Dharma é depois de tudo isso. Dharma é quando você atinge um estado de plenitude, né? Então, não tem a ver com karma propriamente dito. Karma é ação. Nós temos o karma positivo e nós temos o karma negativo. Sim. Tá? Porque você cria ações que favorecem a sua vida e a sua existência, que favorecem a vida e a existência do outro. Eu fiz aquela fórmula com aqueles elementos, criei um alimento que vai alimentar as pessoas e vai beneficiar as pessoas. Karma positivo. Eu vou fazer uma fórmula, vou criar um alimento, vou enganar as pessoas que aquilo é saudável, mas que no fundo não é saudável, tem um monte de química que vai dar talvez uma doença lá atrás, lá mais para frente. As indústrias estão cheias disso. Vai criar um karma negativo. Tá? Então, tudo aquilo que você produz que está subentendido, que não está sendo revelado a verdade daquilo, você está criando já um karma. Então, são vários tipos de... Você não tem como fugir do karma. Mesmo quando você pensa assim, então significa que karma é ação. Se eu não fizer nenhuma ação, então eu não vou ter nenhum karma. Impossível. Porque você é um ser em movimento. O pensamento é um movimento. Então a roda samsara é eterna. A samsara é interna, mas assim, só para concluir, o movimento ele está sempre lá, né? Então você não consegue fugir. Mesmo quando você escolhe não fazer o movimento, você escolhe ficar parado. Então, ou seja, o karma é uma escolha. Você faz uma escolha, ela gera uma ação e essa ação gera um resultado. E esse resultado, se for benéfico a você e ao próximo, é um karma positivo. A natureza, o universo, positivo. Se, de alguma forma, prejudicar você ou a quem quer que seja, sem o consentimento da outra pessoa, tá? Aí é um karma negativo. Então você pode fazer uma ação negativa, mas a pessoa se conscientizar, você cria um karma negativo, você cria um karma negativo de consequência, mas você não cria um karma negativo pessoal porque a pessoa quis aquilo. Por exemplo, sei lá, você convida uma pessoa para uma balada, a pessoa aceita e depois ela bebe e ela, sei lá, fica mal, né? Quer dizer, como você que induziu ela a isso, você cria um karma, mas você não é responsável pelo mal que foi o resultado de uma escolha dela.
Entende, não? Então tem esse karma, eu trabalho com os mentores do karma, aliás, eu trabalho com a Sim. egrégora do karma, né? Eu trabalho em várias linhas espirituais. Trabalho com Imaculada Conceição para retirar as máculas, identificando essas máculas. Trabalho com mecanismos de autossabotagem que estão conectados a essas máculas, traumas, conflitos, padrões, que faz com que haja uma condensação da energia que vai criar aquilo que se chama de doença. Tá? Faço um trabalho de despertar de consciência de acordo com a sabedoria dos mestres ascensionados, que eu trabalho com eles. Trabalho dentro do mal com São Miguel Arcanjo para eliminar algumas situações de mal. Sou especialista nessa parte do mal, especialista também na parte do inconsciente. Portanto, para eu ser um terapeuta, eu tenho que conhecer muito sobre o mal, as manobras do mal e os falsetes do mal, e como ele muitas vezes se esconde dentro da vaidade que as pessoas possuem, dentro de muitos aspectos que ela mesma não percebe, que ela considera como sendo parte da personalidade dela, mas ela não percebe que o mal ele é muito astuto e ele é muito inteligente e ele é muito perspicaz. Então ele vai sempre se esconder justamente onde está a vulnerabilidade, a fragilidade daquela alma, daquele ego, daquela vaidade, do que for, ele vai estar por ali. Então isso acaba corrompendo a pessoa. Por mais que a pessoa possa ser uma pessoa inteligentíssima e pode ser um terapeuta, pode ser um espiritualista, pode ser um religioso, pode ser o que for. Sempre temos que ter muito cuidado, porque tem muita gente que é espiritualista, tem muita gente que é religiosa, tem muita gente que é do bem e que tem o mal em conjunto. Eu particularmente corro das religiões. Tenho pavor de religião. Amo a espiritualidade. E respeito a espiritualidade de cada um da forma como que essa pessoa vê. Dogmas e conceitos e, enfim, isso são coisas do homem. Mas tem pessoas que elas ainda precisam São coisas da religião. Tem pessoas, né, que Mas precisam. como você tocou no assunto de religião, é porque como o assunto vai desenvolvendo, acho que é importante eu fazer duas observações. Uhum. Aqui o consciência paranormal, ele tem essa característica, não é? A gente faz a pergunta que provavelmente a pessoa está fazendo em casa. Se está tudo certo, o mal faz parte da receita do bolo? Nós temos todo ser humano dentro do processo do bem e do mal. O bem e o mal é uma divisão que foi criada. Tá? Antes só existia o bem. Entretanto, houve um cara muito bonito, que era o que conduzia a luz, o preferido de Deus, como se chama, que é o Lúcifer, né? O Morning Star, né? Ele questionou por que nós não podemos escolher querer ou não querer. Tá? Naquele momento, claro que isso tudo foi meio que induzido até, né? O universo, então, ele se dividiu. Então, aí nós temos o bem e nós temos o mal. Mas nós temos um bem e o mal que está dentro do próprio bem. No fundo, o mal ele não existe, ele é apenas uma frequência que está numa determinada vibração diferente de uma outra frequência, que está o bem, que está numa outra frequência. Mas faz parte de uma mesma escala. Tá? Então, ou seja, às vezes quando você odeia muito uma pessoa, que é o mal, você está profundamente apaixonado por aquela pessoa. Da mesma forma, quando você está muito apaixonado por uma pessoa, que você não consegue esquecer aquela pessoa e você pensa nela o tempo todo, e é o amor da minha vida, quando você tem ódio, você tem o mesmo princípio, você não consegue esquecer aquela pessoa. Base psicanalítica. Exatamente, né? Estou vendo psicanalista agora. Então, você percebe? Então, assim, no fundo, os extremos, eles se unem. De alguma forma, eles se conectam porque tudo é uma grande roda, né? Então, eles se convergem para uma situação específica. O que nós temos que perceber é, dentro dessa polaridade do bem e do mal, nós temos entre eles um ponto que é um ponto neutro, que é onde está Deus. Deus está sempre no ponto neutro da situação. Onde no ponto neutro envolve os 360 graus, onde envolve as múltiplas manifestações daquilo que está dentro desse entorno, daquela determinada vibração, daquela determinada consciência de vibração
aliás, já vim com isso desde criança, de poder ver a aura, ver os chakras, e por isso eu criei o sistema de equilíbrio energético e tal, né? Que é uma metodologia minha, que daqui a pouquinho a gente vai falar, porque Claro, com aqui a gente começa a falar, a gente começa a falar que o negócio vai, né? Com certeza. Amém por isso. Amém. Mas voltando, deixa a gente concluir o negócio do bem e do mal. Bem, aí então foi instituído o quê? Que o ser humano tem o conhecimento do bem e do mal. Sim. Tá? Por conta do livre-arbítrio, tá? Da livre escolha. Tá? E tem um outro mal que eu chamo de mal absoluto, que inclusive está aqui no meu livro do Tudo Certo. Eu defino mal absoluto e bem absoluto. E tem um bem e um mal que pertencem a esse bem, e tem um bem e um mal que também pertencem a esse mal absoluto. Tem muito mal que você faz que causa bem, e tem muito bem que você faz que causa mal. Então, ou seja, tem um bem e um mal que serve para as duas forças. E agora só tem um bem que só serve a um e o mal que só serve ao outro mal. Então, ao longo da vida, as pessoas vão passando por experiências para elas perceberem que elas têm o conhecimento do bem e do mal. E o que é que elas vão fazer com esse conhecimento? A única forma dela conseguir fazer esse processo é despertar a consciência. Por quê? Porque consciência pertence ao bem, intenção pertence ao mal. Então, se eu sei que intenção pertence ao mal, intenção também pertence ao bem, mas que consciência só pertence ao bem, então o meu caminho evolutivo é justamente ir para a consciência. Porque na consciência eu vou estar no bem. Porque na consciência eu vou entender o que é o karma, que toda ação gera uma reação, todo ato uma consequência, toda uma causa um efeito. E que eu, como emissor do despertar da força, sou responsável pelo resultado de tudo aquilo que eu escolho despertar e tudo aquilo que gera de resultado a partir de uma escolha, de uma liberação de uma força criada dentro de mim. Pronto. Isso é entender os princípios de que tudo começa a partir de você e da sua realidade. Começa e termina, né? Tudo começa aí. Mas entra uma questão... Não tem como. Se você vai para filosofia, você encosta na teologia. Não tem como. Nós somos ocidentais. A filosofia ela é o berço, né? É o berço. Nós somos ocidentais, a gente faz essa mistureba toda. Não tem jeito. Teologicamente falando, o mal absoluto, como nós entendemos, como se fala os anjos caídos, Lúcifer e tudo mais, é uma incoerência. Porque só o ser humano teria o livre-arbítrio. Nem aos anjos foi dado o livre-arbítrio. Eles não precisam. Pois é, mas se eles não têm o livre-arbítrio, como é que eles escolhem pecar contra Deus? Se revoltar contra Deus? Como é que eles podem? Eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm escolha. Isso é uma incógnita que eu quase fui expulso do seminário por isso. Porque isso eu falei numa convenção, estava cheio de bispos, tinha arcebispo, tinha não sei o quê. E eu saí com essa pérola, né? Eu falei, bom, mas se o livre-arbítrio é uma especificidade do ser humano, como é que um anjo, conhecendo toda a luz, conhecendo toda a beleza de Deus, né? E não tendo livre-arbítrio, quer dizer, ele tinha a consciência plena e não tinha o livre-arbítrio. Como é que ele pode se tornar o anjo caído, chamado de Lúcifer, que seria o senhor da luz, né? E Lúcifer é quando isso, você né? questiona. É onde eu questiono como que ele pode existir. Quando você questiona é que você cria o livre-arbítrio. Se você não questionar, não existe livre-arbítrio. Mas não é uma questão de Deus? Não. Não. Quando Então, você, todo não. tem livre-arbítrio. Toda espiritualidade tem livre-arbítrio também. Livre-arbítrio, livre-arbitragem, livre definição. Na hora que você define, você já está dizendo aquilo que você serve. Se eu definir que isso daqui não presta para nada, eu já fiz uma escolha de servir ao mal. Já fiz uma escolha. Não, fiz uma Você escolha julgou, de servir né? ao mal. É. Porque eu arbitrei isso como uma coisa que não presta e que não serve. Tudo que existe presta e serve. E se tudo que existe presta e serve, não existe o inútil. Porque o inútil seria dizer, para que isso existe? Sim. Se tudo que existe é divino, e se tudo que existe tem sentido, razão e propósito, serve, presta e é útil, eu não posso dizer que isso daqui não presta e não é útil, porque ele não presta e não serve para aquilo que eu quero. Isso é o ego. Isso é o que nos tira da condição divina. Quando você está na vibração divina, você não questiona o próprio Criador. Por quê?
Porque ele funciona dentro de uma lógica absoluta. Claro. E ele funciona dentro de uma verdade absoluta. Mecânica universal. E é inquestionável isso. Só vai questionar quem for ignorante. E só vai questionar quem resolver achar que, com a força dele, consegue ter o seu próprio reino fora dele. Ou seja, é o rebelde que quer se afastar dele. Para que se afastar dele? Para que criar um outro reino? Se você está ótimo onde você está, é porque você resolveu ficar insatisfeito com aquilo que você é. Então é a insatisfação que te gera a rebeldia. E isso vai te levar para a tristeza. E é isso que vai te separar do bem maior. A questão aqui da espiritualidade, né? Porque para mim isso está muito claro desde sempre. Eu já vim com isso para cá. Eu não escolhi a espiritualidade porque um belo dia eu disse assim, eu quero espiritualidade para ganhar dinheiro e eu viver a minha vida. Bem-vindo ao grupo. Eu não escolhi a espiritualidade. A minha Santa Mãe Imaculada, por exemplo, ela que me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Entende? Então, ou seja, foi um privilégio ela ter me escolhido. E para me ajudar no meu trabalho. Portanto, eu já venho de uma linhagem terapêutica de muitas vidas. Claro. Né? Então, ou seja, se eu posso ver aura, ver chakras e não só, isso é uma habilidade, um talento que eu consegui conquistar, né? Através do meu desenvolvimento. Não é um dom. Não foi uma coisa que Deus diz assim, nossa, Carlos Florencio, eu vou te dar esse dom. Pá. Não é assim que funciona. Não é pode pirlim pim pim em cima das pessoas, entende? Não é uma magia sem uma causa e uma consequência. Não existe isso. O ser humano ele é muito rudimentar e ele tem uma mentalidade muito rupestre em muitos aspectos, inclusive na própria espiritualidade. Então, Deus maior a gente não questiona, porque no momento que você questionar, você está criando um julgamento comparativo a partir de uma outra verdade, onde você coloca a verdade, que é a verdade, em questionamento. Se você faz isso, você já está desconectado com a espiritualidade. Entende? Então, você não tem que nem pensar nisso e nem questionar isso. Porque se você fez isso, é porque você já está querendo sair dessa energia. Então, ou seja, você tem a liberdade para poder questionar, e aí você vai criar a dúvida, e você vai criar o medo, e você vai se separar. E é daí que faz você ir para esse mal absoluto. E foi isso que criou. Então, aquilo que fala no Jardim do Éden, de Adão e Eva, onde Deus coloca a árvore e diz, você não pode comer dessa árvore, porque aqui você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Ok. Porque raios ele colocou aquela árvore. Então, né, era melhor não ter colocado aquela árvore. Né? Então tem uma metáfora aí. A metáfora é, esta árvore é o conhecimento do bem e do mal. Aí se você despertar o pensamento, eu quero conhecer essa dualidade do bem e do mal, você escolheu viver a dualidade. Quando você está com uno, você não tem a dualidade, por isso você não tem o livre-arbítrio e você não tem a livre escolha. Porque o livre-arbítrio se divide em duas partes. Livre-arbitragem, que é o julgamento que você vai fazer e arbitrar de acordo com os valores que você possui. E ao fazer isso, você está fazendo uma escolha que é a consequência da arbitragem. Tá? Porque um árbitro de futebol, ele vai arbitrar de acordo com o conhecimento dele, e vai dizer se é um pênalti, se é uma falta, vai dar cartão vermelho ou o que for. Né? Esses são os mestres do karma. Né? Os mestres do karma vão condenar uma pessoa? Não, o mestre do karma nenhum condena ninguém. O mestre do karma ele apenas mostra a energia que foi desperta e a própria pessoa é que se condena. A própria pessoa escolhe pagar o seu próprio karma. Não é uma imposição do universo. O universo não impõe absolutamente nada. Porque se fosse assim, o ser humano já nascia com consciência. Ele não nasce com consciência porque ele tem que galgar esse terreno. Consciência é o mérito da conquista. Então, ou seja, você não nasce consciente por quê? Porque senão seria uma imposição do universo. Então, ou seja, por que os anjos, você disse que não tem o livre-arbítrio? Não, eu não disse nada. Você falou que não tinha livre-arbítrio. Não disse nada. O que eu disse é o seguinte, eu só repeti o que está nas escrituras. Sim, isso está nas escrituras. Pronto, então, eu jamais questiono Deus. Mesmo porque eu não conheço
Eu não conheço a profundidade de Deus. O que eu conheço é o amor de Deus, esse eu conheço. E é o que eu busco praticar também, o amor incondicional. Não, mas pegando naquela afirmativa que você falou. Dessa afirmativa, que não é minha, é bíblica, Tá. porque cria aí uma questão para todos nós, espiritualistas. Né? Primeiro, se não existe acerto sem o erro, realmente está tudo certo. A gente vai ter que errar muitas vezes até aprender. Como uma criança, quando aprende a escrever, ela vai errar, vai apagar, vai escrever de novo. Às vezes até chorar, vai rasgar a folha com as lágrimas, mas uma hora ela aprende. Então nós estamos aqui para aprender também. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio e nós damos e nós entendemos Lúcifer, né, como alguém que quebrou o livre-arbítrio que ele não tinha e escolheu o mal, escolheu duvidar, né? Não é a minha dúvida em relação a Deus. Nunca. Quem sou eu para questionar a Deus? Agora, eu questiono aquilo que o homem escreve como verdade e eu questiono sempre o homem. Sim. O meu questionamento é sempre o homem. Eu sempre vou duvidar do homem. Porque o homem sempre vai levar, sobretudo nas escrituras, a gente vê que tem muita coisa que é manipulado. Sim, mas isso aí a gente vai entrar numa conversa muito longa. Isso aconteceu... É só dentro desta questão que eu coloco. A manipulação da construção da Bíblia foi feita 300 anos depois de Cristo. Sim. Foi decidido que certas coisas iam fazer parte da Bíblia e outras não iriam fazer parte da Bíblia. Nomeadamente as questões que davam poder às pessoas de considerar que elas não precisavam da religião para poder se conectar direto ao divino, que foi o que Jesus Cristo veio ensinar. Sim. Porque você não precisa de religião para se conectar ao divino. Você precisa da religião, porque tem pessoas que precisam da religião talvez para despertar a fé. Tem pessoas que às vezes no primeiro princípio da espiritualidade. Mas depois você vai ver que um monte de coisa não vai fazer sentido, e principalmente a nova geração agora, que percebeu que a religião ela não faz sentido. Então a nova geração ela está bem perdida, porque ela não acredita na espiritualidade da religião e também não está transcendendo para uma outra espiritualidade, que é o processo da consciência, que é o que eu venho ensinar aqui. Não existe. Espiritualidade é o despertar de consciência. É você perceber que você é uma força de realização e o que é que você vai realizar. E o que você fizer que estiver de acordo com a ordem e o equilíbrio da vida e da existência, né, e que você produza algo que beneficie o próximo, e que você é uma força que estabiliza, você está dentro da espiritualidade. E isso, você não precisa ir para a religião, você não precisa meditar, você não precisa orar, você não precisa fazer nada. Você pode ser um comerciante ali e você ser uma pessoa extremamente evoluída espiritualmente, porque você tem princípios. Assim. Você pode ser até um ateu. Você tem princípios que conectam a essa espiritualidade. E isso não significa devoção a alguma coisa, e nem um processo ritualístico também, que era o que Jesus falava, não precisa de nada disso, você se conecta direto com Deus através do quê? Do amor, porque o amor é a resposta, como eu digo, mas consciência é o caminho, né, para a sua iluminação e reconexão com a sua essência, daquilo que você perdeu por conta da dúvida e do arbítrio que você teve, da livre-arbitragem, e que agora você precisa recuperar a sua pureza, a sua amorosidade, se sentir perfeito, espontâneo, né? Você precisa disso, a sua pureza, né? Como é que você vai evoluir espiritualmente se você não é uma pessoa pura? Você tem que ser puro de pensamentos, puro de emoções, puro no seu físico. Você tem que ser uma pessoa amorosa, que valoriza a vida, valoriza a existência. Você tem que perceber que tudo é perfeito no universo, que não existe a imperfeição, porque isso é um julgamento depreciativo, é tirar o valor do que existe, e tudo que existe tem valor. Portanto, você não pode dizer que aquela pessoa não presta para nada, ou você difamar uma pessoa e falar mal de uma pessoa. Quem fala mal é do mal. E quem fala mal desmerecendo o valor de um outro ser é do mal. E não importa se você é evoluído espiritualmente, como você se considera, porque você vai se denunciar na hora de um julgamento. Você vai denunciar na hora que você diz, aquela pessoa, ela faz isso, mas ela está com esta intenção. Então você tem que ter muito cuidado, porque para você perder, né, essa luz, é muito rápido. Então, mas pegando aquela deixa que você falou, né, da questão de que nas escrituras que os anjos eles não têm o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele só nasce quando você duvida ou questiona alguma coisa. E quando você está com na verdade absoluta do divino,
você não questiona, e você não tem questionamento, e você não tem dúvida. Se você tem questionamento e você tem dúvida, é porque você já se separou disso, e você precisa retornar para isso. Tá? Por isso que, quando houve o tratado do livre-arbítrio, foi instituído, então, que todas as almas, elas nascem livres, elas nascem inconscientes e elas têm que galgar um processo de consciência para poder chegar até essa verdade absoluta. Portanto, quanto mais você tem consciência, mais você está próximo desse Deus, porque Deus está na consciência da percepção e da compreensão, onde tudo está conectado e tudo é ato, consequência, ação, reação, causa e efeito. E quando você percebe que você é uma força que estabiliza e que você gera bem-estar, e tudo que você faz gera esse bem-estar, e você está muito satisfeito, muito bem com aquilo que você é. Não existe questionamento. Você está na sua paz e no seu silêncio, e você reverbera essa força, você entra no Dharma. Então você entra no processo de ascensão. Tá? Mas para você chegar lá, você tem que conhecer todas as outras frequências vibratórias mais inferiores. Não existe nenhum mestre ascensionado que não tenha vivido as duas polaridades, do bem e do mal. Né? Mestra Rovena, por exemplo, ela teve uma vida de muita escassez. Na sequência, ela teve uma vida de muita riqueza. E na sequência, ela ascendeu e ela hoje ensina as pessoas que dentro da escassez temos que encontrar a plenitude. E dentro da plenitude da vaidade, você tem que perceber a sua escassez de espírito. Então, assim, cada mestre ele vai nos ensinar, dentro da sua frequência, algum aprendizado. E cada ser, em cada vida, ele tem um raio representante, um vórtice representante, ele tem toda uma estrutura bioenergética representante e tudo ali está muito bem já catalogado, já está tudo bem escrito, não tem nada a que saber, já está tudo dito ali. Para o universo já está tudo dito. O ser humano é que vai despertar, ele vai perceber o que antes já existia, ele não descobre absolutamente nada, porque os elementos já está tudo lá, já está tudo construído, já está feita a fórmula. E o universo faz todo mundo diferente, para justamente não existir a comparação. Porque no momento que você cria a dualidade comparativa, que é o julgamento, que é o que vai gerar o questionamento e a dúvida, você já está nesse mal. Né? Então, ou seja, o julgamento comparativo, que foi criado junto com o mal, né? E que a partir daí criou a crítica destrutiva, né, que isso não presta para nada, não serve para nada, é o que está aqui no meu livro, inclusive no Tudo Certo, sim, que é o que foi que gerou a definição do errado. Porque o errado ele não existe. Né? O errado não existe, porque no universo só existe é. Não existe o não é. Quando você fala errei, você considera que aquilo, o resultado que você fez, não é o resultado que você queria. Pronto, ele não é o resultado que você queria, mas não significa que você errou, porque você utilizou de uma energia que está certa para aquilo. Então, por exemplo, você fez um café, ficou azedo e fraco. Ah, errei porque o meu café não está doce e forte. Não, você acertou num café azedo e fraco porque você tem uma habilidade, um talento para fazer café azedo e fraco, de acordo com o teu conhecimento. Sim. Você não tem o conhecimento para fazer um café doce e forte. Por quê? Porque você não sabe o que é o açúcar. E você não tem o conhecimento que muita água faz o café ficar fraco. E você não sabe que se você diminuir a água e acrescentar o pó, ele vai ficar mais forte. E você não sabe que colocando açúcar ele vai ficar doce. E você também não sabe que talvez ele ainda não chegue no que você quer e você vai ter que fazer inúmeras tentativas até você chegar onde você quer. Então o universo, a livre-arbítrio, a livre escolha, é te dar a liberdade de você fazer várias e inúmeras misturas através das experiências. A vida é uma experiência como uma experiência de laboratório, um químico ele vai misturando as coisas para chegar lá, um cozinheiro vai chegando ali para fazer a sua receita. Nós vamos se juntando com o João, com o Manuel, com o Pedro, com fulano, não sei o que, e Beltrano, a gente vai misturando as energias e aí, vivendo experiências dessas misturas de energia, e aí a gente formula, nossa, isso é amor, isso é alegria, isso é felicidade. Aí a gente vai definindo livre-arbítrio, a gente vai arbitrando isso. Desde que a gente arbitre isso dentro de um conceito de bem e sempre perceber que tudo tem um bem e tudo é do bem, aí a gente está no bem absoluto. Agora, no momento que você definir como mal, aí você já criou a dualidade, aí você já se perdeu. Então, assim, é muito fácil você se perder, principalmente nesse planeta, que é um planeta da dualidade, numa terceira dimensão, né? Onde o cérebro ele é dual, né? Então, ou seja, as almas que estão aqui, elas têm essa grande vulnerabilidade e grandes chances de criar muitas brechas no seu campo bioenergético. Conforme você vai evoluindo, então, você vai ficando o quê? Imune a tudo isso.
Então, por quê? Porque a consciência te torna imune. O mestre ascensionado, o ser evoluído, ele conhece todas as frequências na paleta vibracional do universo. Então, seja, porque senão, não faria. Senão o mal chega ali e de repente aquele ser angélico fica corrompido. Ele é incorruptível. Enquanto você for corruptível, você ainda não está nessa consciência maior. Entende? Mas você está num processo. Faz parte do processo. Então é assim, o que é que você tem? Tem que aprender a saber lidar com isso. O que é que eu ensino no meu trabalho? Eu tenho ferramentas de autocontrole, eu ensino como mentor de potencial humano a neutralizar. Sim. Né? Eu sou terapeuta, eu ensino a curar. Curar, eu vou lá e curo, eu mostro para a pessoa como é que ela se cura, dou as ferramentas para esse processo, otimizo respeitando o livre-arbítrio dela, porque o meu limite é o despertar de consciência e o livre-arbítrio da pessoa, e de fato eu sei conduzir uma pessoa para um processo de transformação e de cura. Porque são 35 anos, são mais de 32 mil atendimentos que eu já dei, né? E todos foram um sucesso. Só não foram um sucesso na pessoa que não fez e não seguiu as diretrizes do caminho que eu indiquei para ela, que seria a transcendência do estado que ela está para um outro estado. Tudo isso eu faço por muito amor. Né? Amar é esse processo. Amar não é, um envolvimento emocional. Amar é você realmente entender e compreender que aquela pessoa está certa para aquele processo dela, e como você pode, e aí você é solidário com aquilo, você tem empatia por aquilo, né? E aí você tenta ajudar essa pessoa naquele processo sem torná-la dependente de você e sem você também se deixar levar por esse processo. Por quê? Porque o bem, ele também, esse bem que a pessoa não domina ainda, que é um bem ingênuo e o mal ingênuo, transforma as pessoas em altamente vulneráveis. Quantas pessoas que praticam bem e são prejudicadas? Por quê? Porque elas têm um bem ingênuo. E quantas pessoas que fazem o mal sem perceber que fizeram mal? Porque elas têm um mal ingênuo. Porque elas precisam ter um bem esperto e um mal muito bem esperto. Elas têm que neutralizar e conhecer muito bem isso. Aí ela junta tudo isso e forma uma grande força. Aí a partir daí ela se torna incorruptível. Né? Para ela chegar lá, ela tem que galgar um caminho. Esse é o caminho da espiritualidade. O caminho da espiritualidade para voltar para a casa do Pai, para a casa de Deus, para junto de Deus, é você chegar lá puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. É você chegar lá imaculado. É você chegar lá com consciência daquilo que você é. Esse é o caminho. Fora isso, são só tentativas para chegar lá. E aí, claro que você vai indo em várias vidas, né? Mas agora, você tem que ir para essa pureza e tem que se libertar desses processos, senão você não consegue passar. Aí você chega lá, você bate numa película e nessa película você volta, que é a película que você precisa transcender essa película. Tem uma película de todas por volta desse planeta aqui. Tá? E essa película é aquilo que é chamado, sei lá, o portal para o céu ou para o inferno, que no fundo não existe. É uma película, você tem que atravessar. Mas para você atravessar essa película, você tem que estar puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Você já está com a consciência desperta. Aí você ultrapassa. Aí você vai entrar em ascensão. Você vai para o Dharma. Aí você passa para o segundo estágio, que é servir os outros seres para você poder ir para um outro lugar. Então, a espiritualidade é como se fosse uma escada. Você passa o conhecimento para a pessoa subir para o degrau que você está, e alguém vai passar o conhecimento para você subir para o degrau que ele está. E assim vai consequentemente. Você não pode chegar lá e descer para o degrau da pessoa e pegar na pessoa no colo e empurrar para o degrau de cima. Você não pode dar a mão para a pessoa e puxar ela para o degrau de cima. Você não pode. Você tem que dizer como que ela sobe, tá? Porque você não pode interferir no processo, porque senão você ganha um karma. Então isso a gente vê muitas pessoas criando karma, porque justamente elas não percebem que elas estão interferindo no processo de uma pessoa. Você vai lá e ajuda uma pessoa, aí a pessoa não aprende absolutamente nada, você criou um karma de interferência num processo que corresponde a outra pessoa. Mas você pensa, por conta das religiões que disseram ajude o próximo que você vai ir para o céu. Isso não é negócio, nesse sentido. Isso é negócio, isso é conversa mole. Ninguém vai acender lugar nenhum porque fez o sopão ali da esquina ou porque sai distribuindo dinheiro. Isso não vai botar ninguém no processo de evolução. O amor, ele é incondicional e ele não está atrelado a isso. E o amor dedicado ao outro não é moeda de troca. Se você fizer alguma coisa, achar que você vai ganhar alguma coisa com isso, além do prazer de fazer,
É só o prazer. Você fez uma coisa, sentiu aquele calor no coração, aquela alegria, ok, já recebeu tua paga. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Isso aí é uma das coisas. E essa talvez seja a pergunta dessa noite. Talvez essa seja a pergunta dessa noite. Quanto de humanização se coloca para Deus? Quanto o ser humano tem humanizado a Deus? Colocando os seus interesses, aquilo que faz sentido para ele, não o que faz sentido para a luz, e dando atributos, dando inclusive até poucos adjetivos e mais, talvez adjetivos não tão bons, por exemplo, o egoísmo, a vingança, a maldade, o Deus punitivo, o Deus que castiga. É que a pessoa ainda está no Deus processo rupestre, né? Ela está ainda no processo mais primitivo. Pois é, mas ainda bem que nós temos a eternidade, porque o que nós estamos vendo... Mas está tudo certo, está tudo certo, tá tudo porque a pessoa está lá no processo dela. Mas o que nós estamos vendo é que a humanidade não tem crescido nessa rapidez que a gente imagina. Ela não tem crescido porque a única forma dela crescer é despertar a consciência amorosa. E para isso ela tem que transcender o ego que age por interesse. E será nesse plano, do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, a questão aqui não é a gente modificar isso. Aqui é para as pessoas que vêm para cá, é para elas perceberem esse ponto. E vai ser sempre aqui, no seu ponto de vista. Sempre nesse plano, nesse planeta. Jesus Cristo veio aqui há 2000 anos atrás. O que é que adiantou? O que é que alterou na nossa sociedade? Pouca coisa. Nós hoje temos algumas leis, algumas são leis, né, que reprimem e oprimem as situações que foram criadas. Mas assim, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Pois não. Nós temos a questão agora, por exemplo, da questão de discriminação. Não se pode discriminar porque é uma lei, né? Então eu não posso chegar e falar alguma coisa que possa vir a ofender a pessoa e a pessoa se sentir discriminada, porque isso é um crime, isso pode fazer eu ter que pagar uma indenização, ou é um karma no fundo, né? Você vai criar um karma de justiça, porque karma é justiça, ato consequência, você vai ter que reparar o seu erro, reparar o que você fez, você vai pagar uma multa ou você vai preso. Pronto, né? É isso que funciona a lei aqui, tá? Agora, a questão é, isso está modificando a consciência das pessoas sobre a discriminação ou não? O que você acha? Você acha que essa lei, ela realmente ela educa as pessoas a não serem discriminativas ou não? O que eu vejo... Ou por conta do medo. Não, eu não posso porque eu vou estar... Senão eu vou levar uma multa, eu não posso falar não sei o quê. Então, ou seja... É uma forma opressora de uma não manifestação, de uma não exteriorização disso. Mas na cabeça da pessoa, ela está julgando a outra. Ela está lá dentro, ela está. Então, ou seja, isso nunca vai modificar. Foi uma pergunta retórica ou você quer que eu responda? É isso? Não, não é tão retórica, só para você concluir. Você acha o quê? Não, eu creio no seguinte, que um babaca cria um babaquinha, e esse babaquinha vai criar outro babaquinha, e a coisa é eterna. Então, eu creio que quando uma pessoa, de alguma forma, entende que ela não tem o direito de sair tacando pedra nos outros, e que isso pode trazer algum prejuízo, essa pessoa vai educar o seu filho para que ele não seja prejudicado. E eu tenho muita fé, eu creio nesses meninos que estão chegando agora. Eu creio que esses meninos consigam conviver com a diferença, seja ela racial, seja ela de orientação, seja o que for. Eu creio que esses meninos e meninas que estão chegando agora estão vindo muito melhores na questão da consciência, talvez não a consciência espiritual, mas uma coisa tão natural que vai fazer com que ascenda espiritualmente. Então eu creio que às vezes é preciso que você entenda que você não pode roubar, e se você roubar, você vai ser punido por isso. Agora, a pessoa pode manter dentro dela o desejo do roubo,
Então aquilo Exato. não vai melhorar em nada. Tá lá Não a é? vibração, é isso que eu tava Tá querendo. lá a vibração. Então, é lá. E nisso você tá Então, corretíssimo. então, criaram as leis para as pessoas não manifestarem, porque senão elas eram punidas. É uma forma de reprimir isso, tá? Mas isso tudo é uma vibração que está vindo, né? Do amor, né? Você tem que amar. Amar é aceitar o outro como ele é. Amar é só Exato. aceitar, acabou. Incondicionalmente. E aceita. Quando você aceita, é incondicional. Se você colocar condição, já é condicionado àquilo que você permite. Já não é amor. Já não é amor. Já é preso Concordo. na tua verdade. Concordo. Né? Então, é Absolutamente. incondicional. Né? Então, ou seja, eu aceito. Aceito isso como é, pronto, acabou. O que é que eu preciso fazer de esforço para aceitar isso? Nenhum. Aceitei e acabou. Se eu quiser, mas se você fizer um se, Talvez. porém, entretanto, quem sabe? Quem sabe? Acabou. Desde que. Desde que, né? Não, já não é. Então, aceitar é isso. Não é criar uma outra, uma segunda hipótese para esse que não existe, porque já não é aquele ali, já é uma outra coisa, tá? E é uma ilusão, porque não corresponde àquela verdade, né? E aí já entra na questão do errado. Então, amar é aceitar. Tá? Só que, a lei, então, ela vem fazer com que a pessoa desperte essa consciência de que se ela fazer aquilo não é bom, porque ela tem que entender que as pessoas elas são livres, livre escolha, livre arbítrio, elas estão à procura do seu amor, elas estão querendo ser felizes da forma que elas quiserem, desde que ela não te perturbe, que ela não te incomode, ou você não permita se sentir incomodado com ela, que é muito mais forte, né? Porque por que você está permitindo ficar incomodado com a outra pessoa que está feliz em fazer o que ela está fazendo, ou ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, né? Então, é isso, né? Perceber que as pessoas estão livres. A nova geração, ela já vem com essa questão de que está livre e que cada um faz o que quiser. Sim, essa geração ela já vem com um pouco disso. Talvez ela seja menos discriminativa. Sim, porque ela também está passando por uma consciência cósmica de que nós somos seres positivos, negativos e neutros e que nós estamos vivendo uma experiência sexual como um homem ou como uma mulher, né? Como preto, marrom, amarelo, verde ou encarnado, não importa a tua cor. Isso tudo corresponde às espécies nesse planeta e que está tudo certo, né, de acordo com os princípios que regem aquela situação, que não existe superior e não existe inferior. Cada um está no seu processo, porque superior é quando eu considero o outro inferior, e inferior é quando eu considero o outro superior. Isso é uma perspectiva de ego. Para o universo não existe o superior ou inferior, porque lá fora desse planeta, sem a gravidade e sem o horizonte, na visão 180 graus do nosso plexo solar, do nosso ego, não existe esse embaixo ou em cima. Não. Porque não tem o embaixo e em cima. Se você estiver lá flutuando no universo, onde é que é o em cima, onde é que é o embaixo? Você só vai saber isso olhando pelos seus olhos. Agora, isso é porque você tem o teu aparelho sensorial que te limita a isso. Agora, um ser evoluído, ele não tem esses olhos que nós temos, esses olhos, né? Ele tem uma terceira visão de 360 graus. Portanto, é a perspectiva a partir dele na relação com as coisas e é essa perspectiva que ele vai ver. E como ele vai definir, e o arbítrio é que vai colocar ele superior ou inferior. Mas se ele perceber que, se ele não definir que não existe isso, ele já vai estar no bem absoluto. Agora, se ele definir que existe um superior ou inferior, aí ele já escolheu ir para o mal. Então, assim, é muito rápido e é muito fácil, porque isso ainda é algo a ser conquistado. Então, é assim, deixa as pessoas serem felizes. Mas a questão é que é o olhar que condena. Né? Você aceita, mas lá dentro o seu olhar tá assim, né? Mesmo porque é só você que vai ficar infeliz. Porque se a pessoa está feliz, o seu olhar só vai fazer mal para você. Porque você está despertando essa força. Se você está despertando essa força de indignação, né? De raiva, né? De intolerância, de discriminação, né? E isso não é só com relação à sexualidade das pessoas ou à religião das pessoas.
As crenças. É condição social, é tudo. É tudo, tá em tudo. Inclusive, quando você encontra uma pessoa que, por exemplo, tem um time de futebol diferente do seu, que gosta de um tipo de comida que você não gosta, ou que tem um comportamento, uma atitude que não é exatamente igual ao seu, porque você vai sempre utilizar das referências que é a sua referência da sua verdade. Você não é dono da verdade absoluta, você tem uma verdade relativa ao seu processo, né? E você está sempre em expansão de consciência. E você tem que entender que o outro tem uma outra perspectiva e uma outra verdade. Então, a transcendência do ego é você conseguir ver através do... Você vê aquilo através da sua compreensão e você percebe a compreensão do outro e você junta essas compreensões. Então o outro ele serve para você ampliar as suas percepções e não para você ficar preso nas suas percepções, porque isso vai te gerar isolamento. Você vai sofrer com solidão. Isso vai fazer você ficar egocentrado. E aí, como consequência, você não transcende esse ego, você não vai para o amor, porque no amor é a compreensão de que está tudo certo, de que está tudo compreende alguma coisa e que tudo existe uma grande troca, né? Quarto vórtex, quinto vórtex, e que cada ser ele se firma dentro desse conjunto de misturas, né? E aí ele percebe que ele está integrado, que é o sétimo vórtex. Enquanto você estiver aí até no plexo solar, você não vai ter essa perspectiva, porque você não conseguiu ir para o espírito. Porque você precisa ir para a sua consciência espiritual, que é a sua consciência individualizada no universo, e depois perceber que essa consciência individualizada, que é o que marca quem você é, o meu eu, né, junto com o meu sou, que é o eu sou, que é o sétimo vórtex, e a minha integração com o próprio universo, onde eu sempre vou ter a minha referência, eu sempre vou ter a minha unidade, e eu sempre vou ter a minha verdade, e eu sempre vou ser diferente, né, e eu vou ter uma consciência e vou ter uma história e um processo. E aí, a partir daí, eu vou ajudar outras pessoas nas histórias e nos processos delas. Então, como é que eu posso ajudar uma pessoa a trabalhar as emoções se eu já não andei por aqueles mares? Eu tenho que ter passado por aqueles mares, né? Essa é uma tecla que eu bato todos os dias. Por isso que julgar o outro é condenar a si mesmo, porque a tua capacidade de julgar é porque você foi ou gostaria de ser. Se você você não pode julgar o outro que você não está julgando você. Exato. Foi. Se você já foi, então hoje você tem a consciência, você não pode condenar o outro porque ele ainda não sabe o que você já está sabendo. Então quem sabe você não é aquele que vai ter que dizer, passar o conhecimento para ele pular daquele degrau para esse degrau. Lembra que alguém também fez isso para você? Por isso que hoje você sabe e por isso que hoje você está julgando essa outra pessoa, porque ela não sabe, mas ela não sabe, você também não soube antes. Né? Então, assim, cadê a sua inteligência? E aí, se você, né, condena essa pessoa do gênero, nossa, tem alguma coisa errada, né? Então, ou seja, foi ou gostaria de ser? Gostaria de ser aquilo, mas não posso admitir, porque senão é admitir o meu próprio fracasso. Vai ver que aquela pessoa conseguiu aquilo porque ela logrou alguém. Vai ver que ela fez aquilo ali porque ela deitou com não sei quem. Entendeu? Não? Aí você precisa difamar, você precisa diminuir o outro, perspectiva do ego. Precisa colocar mais abaixo para você tentar se sentir superior, porque você é um complexado. Né? Porque se você não fosse um complexado, você não precisava fazer isso. É uma pessoa pequena. A pessoa não pequena. É complexado mesmo. Tem complexo de inferioridade, tem complexo de inferioridade. Tem inveja. Isso é inveja. Pecado capital. Com certeza. Nada incomoda mais do que o espelho, né? O espelho incomoda demais. As pessoas se espelham, porque às vezes você está vendo você em algo que você já foi. Por exemplo, eu trabalho muito, né, com... Às vezes, por exemplo, eu falo para as pessoas... Por que você não tolera a sua mãe? Você viu a sua mãe submissa lá, o seu pai autoritário, não sei o quê. Aí você resolve que você é uma mulher que você vai casar com um homem que vai te respeitar, que vai te valorizar, que não sei o quê, porque você está usando essa referência, porque você quer transcender você quer evoluir geneticamente. É claro que você tem que evoluir geneticamente, é uma lei na natureza, né? Você tem que se aprimorar e aperfeiçoar a partir da realidade que você vem. Então você tem que aprimorar e aperfeiçoar, e não piorar. Então se você ficar pior do que os teus pais, você não entendeu droga nenhuma. Nada. Você tem que aprimorar e aperfeiçoar eles. Aperfeiçoar e aprimorar é aceitar que eles são a sua base de referência, portanto você não pode condenar eles. Todo mundo diz assim, não quero ser igual a minha mãe e não quero um homem igual ao meu pai. Aí o que vai acontecer? Você vai acabar ficando igual ao teu pai e você vai encontrar um homem que age igual à tua mãe. Aí você vai ser a mulher yang e vai atrair um banana.
que é que você conseguiu? Nada. Né? Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem, que elas fazem esses firmamentos no inconsciente delas, através de um trauma, através de uma definição que ela fez, e aquilo vai servir de referência. E aí ela não consegue evoluir. As relações são sempre assim. Você deve receber também clientes dessa forma. Elas têm o mesmo padrão de marido, eles têm o mesmo padrão de esposa, de namoradas, namorados, seja o que for. O padrão é o mesmo. E quando você vai investigar pai e mãe, ou é o reflexo, que o reflexo está sempre ao contrário, né? O reflexo está sempre ao contrário. Ou é uma cópia, né? Então, ou é o avesso, aí vai para outra extremidade, que numa extremidade é boa, ou pega uma cópia, né? E nas duas situações vão ter uma dificuldade. Existe sempre uma referência. Sempre. Aí a forma como você vai pegar a partir dessa referência, eu vou ser igual, ou vou ser antagônico, ou vou divergir, não quero, ou rebelde, né? A rebeldia, né? O rebelde é o mal, né? Tá sempre aí, né? Então, tem que entender. Por exemplo, eu tive um paciente que o pai dele era uma pessoa autoritária, uma pessoa... Não era autoritário, era um senhor que batalhou na vida, conquistou um monte de coisa, com muito sacrifício, né? Aí, claro, como ele batalhou para conseguir as coisas. Aí tem um filho. Aí viu o filho folgado, aí começava a cobrar do filho. Você tem que ter atitudes, não sei o que. O filho ouvia aquilo como uma rejeição e uma desvalorização. Ele não estava entendendo que o karma dele era justamente ele nasceu daquele pai tão disciplinado, tão batalhador, para ele valorizar as coisas. Claro. Ele não entendeu. Aí hoje tem 50 anos de idade, anda de short, chinelo de dedo, como se ele tivesse 18. Tá cheio disso. Nossa, sabe, sim. Ainda o jeito de moleque, tomando sua cerveja, lá, né, fumando talvez o seu charro, como se fala em Portugal, meio aqui acho que é maconha, sei lá o quê, fumando o seu baseado, é isso. Entendeu? E saindo da realidade, achando que tá tudo ótimo, não sei o que, perdido completamente na curva. Né? Não entende que a vida é feita de fases, você tem que... Se você evolui de criança para ser adulto, no mínimo você tem que ser uma pessoa adulta. Né? E não ter medo de ser uma pessoa adulta, porque quanto mais consciente você tiver, aí você pode brincar com a vida. Por quê? Porque você está no domínio do poder da consciência. Você pode fazer o que você quiser. Agora, não inconsciente, achando que você é consciente, que é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai se danar. Uma das coisas que eu trago muito é a questão da gratidão, porque eu não vejo possibilidade da pessoa prosperar sem ser grata, né? Grata pelo que tem, Com grata certeza. pelas conquistas, grata pela saúde, pela família. E muitas pessoas confundem, né? Eu falo muito isso no meu livro. Muitas pessoas, no último livro meu agora, muitas pessoas confundem ingratidão com algo a se perdoar. Então o pai é duro. Mas por que o pai é duro? Porque o pai batalhou pra caramba, né? Geralmente são aquelas pessoas que vêm do nada, né? Entre aspas, que ninguém vem do nada, mas vem de uma história sem prosperidade, de repente prospera, trabalha. Aí vem um filho, 2 folgados, que vão usar aquilo que o pai construiu. Porque, no fundo, não estão entendendo que eles nasceram daquele pai duro para ele aprender a ter responsabilidade. O que ele faz? Não quer. O que ele faz? Ele cria uma mágoa. Cria uma mágoa, uma revolta. Uma revolta. Aí vai virar aquilo que eu chamo de filho pródigo, que vai, mas sempre volta para casa do pai. Melhor que não voltasse ajuda tanto, né? Não é prodígio, né? Não é prodígio, ele é pródigo. Vai, não preciso de você, aí vai. Aí depois, quando você vê, tá falido, volta de novo pra dentro de casa. Ou passa um problema qualquer, tá de volta pra dentro de casa. Às vezes com a esposa, com os filhos juntos, né? Essa desgraça... E aí acomoda, né? Aí vem mais um filho e vai ficando, né? Aqui a gente não tá condenando nem apontando o dedo. E assim, a gente tá falando é o outro lugar da fala aqui. E cada pessoa pode ter a sua percepção. Claro. Vou te contar uma história. Um casal teve 3 filhos. Ele, diretor de um hospital, ela, professora de universidade. Tá? Tiveram 3 filhos. Trabalhavam muito, claro, como muitos trabalhadores, tinham empregadas, tinham dinheiro, pronto, casa. Não faltou nada para esses filhos. Mas eles interpretaram os 3 de 3 formas diferentes. O mais velho virou um workaholic. Trabalhava, conquistou grandes coisas, porque no fundo ele queria se igualar ao pai. Porque ele achou que o pai não valorizava, não reconhecia ele. A única forma de ele se sentir valorizado, amado e reconhecido é se ele fosse tão grande quanto o pai. Entendeu? Sim. Não. A filha do meio
resolveu estudar, mas não casou, estudava, mas não vingava nas coisas, porque ela queria mostrar que ela era inteligente igual a mãe, para Claro. se sentir reconhecida e valorizada. O terceiro, desgraça total. Teve filho, a mãe, a mãe dele é que sustentava, o pai já tinha falecido, e aí ela veio fazer consulta comigo, ela disse assim, agora o meu filho está querendo que eu dê já, que eu já passe que eu faça o inventário antecipado, que já dê as coisas, a parte dele, enquanto eu estou viva e não sei o que, tal, mas eu já estou cuidando da filha dele, e ele vai colocar tudo fora, porque então, assim, ou seja, você vê que da mesma árvore nasce 3 frutos com personalidades diferentes, um que fumava maconha, perdido, não tinha profissão, pegava uma mulher aqui, outra lá, não sustentava a filha, não sei o quê, a outra estudando, e o outro lá no trabalho. Então, os 3 tinham o mesmo problema, reconhecimento e valorização. E batata que acha a terra, racha, né, gente? Exatamente. Então, assim... Batata que acha a terra, racha. Se você dá toda a condição também para o seu filho agir dessa forma, aí não é só uma questão dele, tem a questão da mãe também. A mãe, com certeza, abraçou essa situação. Você não vê uma certa comodidade também dessa mãe? Não é que é uma comodidade, ela criou da forma que ela tinha que criar. Eles é que interpretaram dessa forma. Mas não dá para antecipar? Não dá para ver para que lado está indo? Não, então depende da pessoa, de cada pessoa. É porque os 3 tinham o mesmo karma, para você ter uma ideia, de não reconhecimento e não valorização. Sim, o karma é o mesmo, claro. O mesmo é o karma. Só que os 3 atuavam de 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Um estava querendo mostrar através das conquistas que ele tinha valor, a outra através do estudo, e o outro não queria mostrar nada. Eu não vou mostrar nada, ele vai ser do contra. Entendeu? Não. Que é o filho que não vai materializar nada. E aí os pais vão ficar sempre ali investindo e se sentindo ainda culpado porque o filho não está conseguindo, porque é uma obra deles, né? Entende? Então são várias formas que podem criar aqui dentro do mesmo contexto, dependendo de cada pessoa, como no exemplo citado. Aquela mulher vê aquela mãe submissa, ela resolve que ela não quer ser submissa, e aí quando ela vê, ela transforma o seu homem em submisso a ela. Sim. Entendeu? Então ela vira o opressor do que ela não queria que fosse o opressor para ela. E aí, mas só que ela não vê, cara, o mais importante... Não alcança. Ela não vê que ela tá fazendo isso, fica tão inconsciente. Lembra que eu falei que o mal fica escondido? Ela não vê. Aí quando ela chega lá para mim, que eu faço a minha leitura energética, né, porque a pessoa não precisa falar nada na minha frente, ela senta e eu faço a leitura, aí eu digo, olha, você é assim por causa disso, por causa daqui, tal, veio já de lá, não sei de onde, e já dou um exercício para resolver, que é o que eu faço dentro da minha mentoria individual e de grupo, né? Aí a pessoa acorda, né, e diz assim, é isso, né? Então aí você entende que tudo que você está vivendo no momento presente é uma consequência de um processo. E você não cura o seu futuro se você não curar o momento presente. E para você curar o momento presente, você tem que compreender tudo que você é hoje é uma consequência de todo um processo, que às vezes transcende até essa mesma vida. E que tudo hoje pode ser modificado no momento que você desperta a luz da consciência nesse momento presente. Entende? Então, para isso você tem que entender que você está no Matrix e uma série de outras coisas. Então, tirar, né, sair do pessoal, do contra mim, do a favor de mim, e uma série de formas de fazer isso, né? E também, claro, aprender a desenvolver as suas habilidades, a desenvolver os seus talentos, a fazer conexão com o universo. Isso eu faço no meu curso, que vai ser esse fim de semana, né? Do High Connection, que são 2 dias de imersão comigo, onde eu ensino as pessoas a canalizarem energia, a entrar nos vórtices, a observar como é que eles estão, posicionar e alinhar as energias, fazer todo um trabalho de cura vibracional. Ponto 1. Identificar as possíveis máculas e os conflitos que possui, limpar tudo isso, transmutar e curar, né? Aí depois, que é o ponto 2. Terceiro, aí depois a gente otimiza a vibração e otimiza a conexão através das instruções, que é o que eu ensino. Por quê? Porque curar uma pessoa não é só você lá e curar e libertar ela daquele processo sem ela se conscientizar do que ela fez para ter construído aquilo. Toda cura é uma autocura, né? O próprio Cristo dizia, vá porque sua fé te curou. E também serve, vá porque o seu exercício de melhorias te curou, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra cura,
E, sobretudo, porque as pessoas ouvem o que querem ouvir, né? Não, mas quando se fala de sempre cura, se fala de uma transformação de um estado para o outro. Do estado para o outro, a pessoa faz esse processo de cura, porque ninguém consegue curar ninguém que não queira se curar. Não, claro, porque ela tem o livre-arbítrio. Ela né? tem o livre-arbítrio, então, Livre escolha. né? Então, quando a gente fala em doença, a gente Então, por isso que até, vai pro não sei se já médico, passou com você, história. mas quando vem aquela pessoa e diz assim, resolvi, até entre assim, ai meu Deus, né? Resolvi pagar o tratamento do meu filho para o meu filho fazer a consulta com você. Eita! É certeza que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Porque ele já vai vir se sentindo rejeitado pela mãe. Porque a mãe tá me pagando tratamento porque ela não me ama, ela não me aceita. Sem ela perceber que no fundo é isso que tá fazendo ele ficar daquele jeito. Ou outras questões que ele também não quer, porque ele tá ali na zona de conforto dele, para ele é bom não se curar, né? Porque ele tem lá a sopinha quente todo dia, né? E aí tá lá porque tem a preguiça, porque tem o pecado capital da preguiça e outros pecados capitais, com certeza. E aí às vezes tem isso. Então por isso que a pessoa, ela tem que... Aí eu sempre digo assim, não, você tem que voltar e perguntar para ele se ele quiser. Se ele quer, ele é que vai entrar em contato, Sim. ele é que vai marcar. Exatamente. Ele é que vai pedir o dinheiro para você, claro, emprestado, claro. E ele é que vai pagar o tratamento. Aí ele pode vir. Se ele não vir nessa condição, eu não trato. E troca com ele. Fala assim, olha, você quer, tá ok. Então, você vai lavar meu carro essa semana. Né? O custo vai ser você lavar meu carro. Porque tem que ter algum tipo, porque o nosso Deus interior, isso a gente pode até um dia falar sobre isso numa outra oportunidade. O nosso Deus interior, ele sabe da nossa divindade. Nós temos consciência da nossa divindade. E quando a gente se sente protegido demais, apoiado demais dentro de uma situação, é como se o meu Deus não fosse tão bom quanto o seu Deus. Então é quando a mãe coloca o Deus dela acima do Deus que habita o filho. Então ela começa a proteger. Eu trabalhei no hospital há muitos anos, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Gente, a coisa mais triste para mim, na minha concepção, é quando uma mãe está desencarnando com 80 anos e fala assim, o que vai ser de fulano, de fulana? Aquilo me dá uma tristeza, e eu já vi isso tantas vezes no hospital. A mãe desencarnando com 80 e tantos anos, preocupada com o filho, ou com a filha, ou com o neto. Que geralmente já está com seus 30, 40, 50, 60 anos. Mas ela é a aposentada. Mas é porque a vida dela era viver para aquilo tudo, né? E transformou também aquele filho, aquele neto, aquela filha. Está presa nos arquétipos ainda. E prendeu nela também, né? Porque era confortável para ela manter aquele filho, aquele neto preso. Então, gente, é aquela história. No final da vida, o último suspiro ali, tá pensando que deveria vai ser, nossa, graças a Deus, vou ficar livre de todo mundo. Pois é, não, ela tá levando para ela aquela situação, que eu chamo de contrato de dor, né? Chama-se de karma, chama do que quiser. Mas naquele momento, ela tá levando aquilo. Então, tá em tempo. Eu creio que o que a gente faz aqui, é o que eu digo para as pessoas, aqui não se ganha dinheiro fazendo isso, né? Isso é uma forma que a gente tem hoje com a facilidade da internet, né? Da gente levar um conhecimento, uma vivência de um terapeuta para que as pessoas possam ver isso, né? Que ninguém ganha dinheiro com isso. Você sabe que podcast não é meio de vida, nem patrocínio eu tenho ainda. Então, não é essa a questão, que tem ninguém ganhando nada, a não ser, né, a gente poder plantar mais um pouquinho de luz. Então, para quem está ouvindo a gente agora e está passando por essa situação em casa, dá para romper isso, não é isso? Não é assim? Tudo é possível de ser transformado. Dá para romper isso agora. Não importa se seu filho tem 60 anos, ainda está de shortinho, chinelo de dedo dentro de casa. Tudo pode ser transformado, né? Você só tem que saber como transformar e tem que estar aberto e receptivo para querer fazer essa transformação. O meu trabalho não é um trabalho de mudança, é de transformação. Eu mudando esse copo daqui para cá... Continua sendo o mesmo copo. Continua tudo igual. Eu vou mudar de casa. Mudou de casa. Tá certo. Mas você você transformou o seu comportamento e a sua atitude? Não. Então não adianta nada, né? Então você muda de um relacionamento, mas você não transforma a sua forma de amar, você vai estar só replicando o mesmo processo, está vivendo o mesmo tipo de experiência repetitiva, criando um padrão, e como consequência vai virar uma doença depois lá no fim, porque todo o trauma gera um conflito, o conflito vai gerar um padrão repetido, repete até que vira uma doença. Então a doença, o que é que ela é? A doença é
a tua última possibilidade, porque ela é a condensação de um passado mal resolvido, ela é uma força que está criando um conflito com o seu processo evolutivo e desestabilizando o seu sistema bioenergético. A energia vital não está conseguindo fluir ali. Por quê? Porque existe uma teimosia. Você é uma pessoa teimosa. Se você é doente, você é teimoso e você tem um passado mal resolvido. Isso apenas está dizendo isso. Se você não entender isso, e se colocar, vou curar a minha doença. Você vai curar a doença? Sim, você pode ir no médico, faz uma cirurgia, toma um medicamento, você vai curar a doença. Agora, você tem que curar o porquê que você ficou doente. E entender por que você está vulnerável. Por que aquele vírus conseguiu desestabilizar você, aquela bactéria. A raiz. Alguma coisa ali. Por quê? Porque o teu sistema imunológico baixou. Por que ele baixou? Porque você está reclamando demais da vida, porque você está insatisfeito, porque você perdeu a sua força vital de alguma forma. Então tudo tem um sentido, tudo tem uma razão e tudo tem um propósito. Então quando a gente percebe que a espiritualidade ela é uma via de autoconhecimento e que a gente está aqui no fundo para aprender a se conhecer na relação com o nosso meio, porque você só veio aqui com esses dois objetivos, se conhecer e se conhecer na relação com o seu meio. Tá? Você veio aqui sim, fazer um processo de inconsciência para consciência. Esse é o seu caminho, essa é a sua jornada que você veio fazer. Já está dito. Você veio aprender a amar, sim, com certeza, para você transcender o seu ego e o seu egoísmo de querer que todo mundo, que Deus inclusive, porque você procura a espiritualidade só para satisfazer aquilo que você quer, para resolver os seus problemas e as suas situações. Em nenhum momento você pensa na espiritualidade quando você está super feliz, né, bêbado e drogado e lá rindo com todo mundo, você está ótimo, não lembra de Deus. Aí no dia seguinte você ficou doente, aí você lembra, meu Deus, me ajude, né? Ou seja, meu salvador. Então você tem que entender que a espiritualidade não está aqui para te servir, tá? A espiritualidade que ela é uma consciência e ela não está aqui para ela pura e simplesmente te salvar o tempo todo sem você perceber o que é que você fez. Porque senão é aquela velha história, você peca de segunda a sábado e toma a hóstia no domingo e você acha que você está salvo para começar a segunda-feira a pecar novamente. Exatamente. Seja a hóstia, seja o culto evangélico, seja o centro espírita, seja o candomblé, seja a umbanda, seja o que for. É uma hipocrisia. É hipocrisia, porque não que você não deva ir, você vai onde você quiser e tá ótimo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas não espere, né? Não espere que sem transformação, não é? Tem que ter transformação, Não porque é você transformar de um estado para um outro estado. Essa é a evolução. Né? Existe uma coisa que é a adaptação da espécie. As espécies se adaptam às coisas. Tá? E aí, se adaptando, você gera mudanças. Mas você tem que transcender a espécie. E isso só é possível pela transformação. Você não vai sair daqui sem falar um pouquinho sobre a Virgem, sobre Maria Santíssima. Então, vamos falar. Você não vai sair daqui, que já estamos chegando perto do nosso finalmente, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre. Então, como eu falei para você, eu não na minha consciência nessa vida, né? Depois eu comecei a acessar as minhas outras vidas e aí eu entendi o princípio que estava aí por detrás. Porque eu sempre fui muito devoto de Maria em outras vidas, né? Tive em Éfesos, né, nessa vida, mas também já tinha ido na altura, quando Maria estava lá, então assim, em outras vidas, então a gente já tinha essa conexão de uma grande amizade, tá? Que vem ao longo do nosso processo. E nessa vida eu percebia que toda vez que eu tinha um pouco de medo quando era criança, aparecia aquela mulher com aquele manto azul, muito bonita, sorrindo, mas sem mostrar, porque santo nenhum mostra dente, né? Ele sorri só com o lábio, né? Nenhum mostra dente, nenhuma entidade mostra dente, porque eles não têm dente porque eles não comem, né? Então eles só é só aquela expressão, e aquilo me acalmava e eu ficava bem, né? E aí a minha mãe chegou um belo dia, ela perguntou assim, mas choveu, porque quando chovia, ela tinha acabado de sair, eu fiquei sozinho em casa. Aí quando ela voltou, nossa, caiu uma tempestade, você não ficou com medo? Eu disse assim, não, tava aquela senhora aqui que tá sempre aqui, aquela moça bonita. Eu disse, que moça bonita? Mas assim, aquela que parece com aquela estatuazinha que a senhora tem lá na sala, que era uma estatuazinha da Virgem parecida, mas não era igual. Aí ela disse assim, não, mas não foi aquela estátua que você viu? Que você foi lá rezar? Eu disse assim, não, ela parecia igual da senhora, da mesma altura da senhora. E ela aparecia para mim. E aí, aparecia cada vez que eu tinha medo. E aí eu fui, depois de mais tarde, começar a estabelecer uma conexão com ela.
E aí dentro disso ficou muito claro para mim que eu tinha uma missão, que eu tinha um processo a ser desenvolvido, mas que eu ainda não estava preparado. Então eu fui fazer a minha vida, pagar o meu karma, pagar minhas coisas, acertar as coisas que tinham pra a gente tem acertar. sempre uma dívidazinha qualquer, né? Porque a gente sempre extrapola um pouquinho, todos nós, Sempre. né? Faz parte, você sabe disso. E aí depois chega uma hora que a consciência vem, que foi depois da minha adolescência, e aí comecei já a fazer um trabalho de ver a aura e ver os chakras um pouco mais efetivo, que eu já via antes, mas aí com mais consistência. Aí criei o sistema de equilíbrio energético, e aí dentro da criação do sistema de equilíbrio energético, de ver as energias, aí eu comecei a ver uns pontos escuros. Aí nesse instante foi quando eu percebi a conexão com ela mais forte. Ela disse assim, essas são as máculas. Isso aqui é mácula. Por que eu sou Imaculada Conceição? Porque eu ajudo, dentro dos meus processos, eu sofri com muitas máculas. Muita mácula de dor, de perda, como mãe, Sim. né? De sofrimento. Eu sofri com muitas máculas. E aí hoje eu cuido de todas as pessoas que têm problemas de máculas emocionais, de amor, que está ligado com isso. E ela, né, agora fiquei sabendo recentemente que ela também está conectada com a mestra Nada, né, na energia amorosa. Então elas estão meio que juntas agora, porque Cristo transcendeu, agora saiu do raio rubi dourado, e elas ficaram agora aí nesta regência dessa energia. Então ela me mostrou ali, aí ela me ensinou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, você tem que aprender, eu vou te ensinar você a entrar na mácula, e como entrar na mácula, e a partir daí você vê o que é que está lá para ajudar a pessoa a fazer esse processo de cura. Aí eu comecei a entrar nesse escuro. Quando eu entrei nesse escuro, né, aí eu vi que o cérebro ele é formado por quadrados brancos e pretos, tá? Dentro desses quadrados brancos e pretos, né, a gente consegue ver aqui, o preto é onde está onde está a mácula. Onde está a mácula. Que é o quarto escuro, é o inconsciente. É como se fosse um quarto escuro. É como... Quando a gente fala de mácula, a gente está falando de machucado, a gente está falando de partes. Não, mas nós estamos falando mais uma mágoa que não. É como se fala na astrologia do Kiran. A ferida que nunca se cura. A ferida que nunca se cura. E essa mácula é o que vai definir muitas vezes a vida da pessoa, né? Tudo. Ela vai carregar isso. Vai carregar. Então, como eu tenho Kiran conjunto a Saturno, conjunto da 9 para 10 em peixes, né? Então, é daí que eu entendi. Quando eu morava em Portugal, né, que eu tinha uma grande amiga minha que era astróloga, e ela disse assim, aqui você tem a capacidade de identificar o Kiran, a doença das pessoas. Aí você disse assim, nossa, isso é a mácula, né? E Saturno é a estrutura. Então, ou seja, aí eu percebi que a mácula ela é formada por uma desestrutura de alguma ordem que sofreu uma desordem, conjunto com a minha Vênus e com Marte e com Neptuno, de alguma traição, mágoa, alguma coisa que ficou lá. Então aí eu entendi. Essa era a minha capacidade, poder entrar lá, de ver o que é que estava lá dentro. Aí depois, mais tarde, eu acabei desenvolvendo uma outra situação, que foi entrar nessa mácula e acessar o inconsciente da pessoa. E aí, além de ver, sentir a energia que estava lá, eu comecei a ver arquétipos lá dentro. Então eu via a menina chorando, via a velha abandonada, aí comecei a ver arquétipos, e a partir daí eu comecei a construir para cada pessoa um exercício específico, que hoje eu dou também na minha mentoria de grupo, e também faço um processo de entrada nessas máculas no meu curso do High Connection. E aí foi isso. E aí a partir daí eu passei a ser um curador das máculas, que eu tive inclusive lá no Paranormal Experience, falando das mensagens da Mãe Santíssima, que ela foi muito clara nesse ano, né, que muitas máculas vão surgir e muitas máculas precisam ser curadas da humanidade para ela poder transcender. E que a humanidade não está conseguindo eliminar essas máculas. Ela está passando por um grande processo de transformação, que é pela via do amor, está passando por um grande processo de compreender a neutralidade e a amorosidade, mas que muitas pessoas ainda estão num estado muito primitivo e que estão impossibilitando esse processo. Então, as doenças acabam surgindo como uma forma de uma educação social, como foi o Covid, não só. Então, foi essa a minha experiência com ela. Com a Hilarion,
energia verde, Arcanjo Rafael, aprendi a energia da cura, né? Com a mestra Rovena, junto com a mãe Santíssima e a mestra Nada, essa questão da energia do amor para o processo de cura, porque o amor é a resposta. E aí eu fui construindo todo esse processo. E aí, recentemente, agora no meu podcast, no meu canal do YouTube, né, que é o High Connection, podcast High Connection, eu trabalhando com essas energias dos mestres ascensos que eu sempre trabalhei, elevou a minha frequência agora para 720 Hz. Então, meu amigo, provavelmente essa vai ser a minha última vida aqui. Agora, a minha incumbência até os últimos dias da minha vida aqui é ajudar as pessoas a fazerem o processo de eliminar as máculas e conduzi-las para a ascensão pessoal delas, ensinando o caminho que eu mesmo percorri, passando o meu conhecimento e replicando esse conhecimento. E isso eu faço através do High Connection e de tudo que eu faço. Tenho aí muitos vídeos ajudando as pessoas e estou muito feliz porque a minha vibração já está lá em 720. Isso é maravilhoso, né? Parabéns por essa conquista, por esse trabalho. Muitos de nós estamos finalizando a nossa estada por aqui. Espero, né, que exista um lugar um pouquinho mais tranquilo para que a gente possa começar de novo, né, na eternidade das reencarnações e tudo mais. Eu creio nisso e eu tenho certeza de que muitos de nós estamos partindo para um outro plano. Aliás, não sei se outro plano ou se para uma outra experiência, porque eu acho que tudo acaba sendo por aqui. Na verdade, aqui vai ser desocupado por quem não tem condições mais de vibrar aqui, não tem condições mais de experimentar aqui, né? Então muita gente vai ser tirada. São projetos, né? Por exemplo, eu tive, desde o princípio, quando eu já vim para uma missão, né? E arranjei algumas máculas, porque quando a gente chega aqui, para você se infectar é fácil. E aí a gente acaba arranjando uns karmas, né? Então foi, na minha última contagem, foi por volta de quase 25, 26 vidas que eu tive aqui, em vários momentos da história. Sim, e todos nós, né? Todos nós tivemos muitas vidas aqui. E agora aqui, já está terminando. Né? Aliás, uma alma para não ter nada tem 1 bilhão de anos, né? Eu creio que passamos por todas as experiências, desde uma condição mineral, passando pela vegetal. Mas é que tem aquelas que começa tudo por aqui, né? Mas tem quem vem para cá e faz esse processo de descida e subida, né? Isso não importa, né? Onde você fez a sua... processo. Onde você fez o processo, se é aqui, se é em outro plano. Mas para que você possa ter, dentro da sua estrutura bioenergética, você tem os 4 elementos, que é terra, água, ar, fogo, éter, espírito e alma. São 7 elementos, tá? 5 elementos que são terra, água, ar e fogo, são os 4 elementos que são mais conhecidos aqui nesse plano. Para você poder ter esses elementos, que é terra, água, ar e fogo, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto vórtex, você já tem aqui em pontos específicos do seu corpo. Claro. Você já tem esses elementos. Então significa que você já traz esses elementos. E se você já traz esses elementos, você já pertenceu a esses elementos. Então a nossa estrutura ela é maravilhosa, porque assim, se você já tem a terra de lá de fora, você já tem a água, 75% do nosso corpo é água. Se você tem fogo, porque eu tô quente. Se você tem ar, porque eu tenho prana, né? Se eu tenho o éter, né? Se eu tenho o espírito, se eu tenho a alma, né? Então significa, porque o espírito e a alma são elementos também, elementos da concepção da estrutura do universo. Então, ou seja, nós somos muito grandiosos. E tudo isso significa que você já vem desses processos todos e que os vórtices, eles são consciências, que você tem a possibilidade de despertar uma consciência numa oitava acima, numa oitava abaixo, como uma nota musical, né? Um dó numa oitava acima, um dó numa oitava abaixo, que seria insegurança e segurança no vórtice de base, por exemplo, e dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que são as 7 notas musicais. Então assim está tudo sincronizado, né? Então nós somos realmente uma obra perfeita, uma obra maravilhosa, de uma estrutura fantástica e muito evoluída, que tem ainda muito para evoluir, porque o universo está sempre em evolução e sempre em expansão, né? E é isso. Você só tem que resgatar esse acreditar e esse ver o quão especial que você é, né? E eliminar tudo aquilo que está te incomodando. Então, se nada está te incomodando, você está em paz, está em silêncio,
e está sentindo essa gratidão pela sua vida e pela sua existência de uma forma silenciosa e tranquila, é porque você já atingiu um estado superior de consciência. Mas se não, você está sentindo insatisfação ou coisa do gênero, está em conflito ou coisa do gênero, então está na hora de você entender que isso faz parte do seu processo de ascensão, você aprender a neutralizar isso tudo. Porque enquanto isso lhe incomodar e você permitir ficar incomodado, você não vai conseguir evoluir. Essa é, acho que, a mensagem principal. Eu sempre coloco para vocês que dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que eu sinto, dentro daquilo que Ariel passa para mim, isso está na própria palavra, né? Que todas as ovelhas serão salvas. Nenhuma ovelha ficará perdida. Cada uma a seu tempo. Então, o que difere um ser humano de outro é o tempo que ele leva para essa ascensão, o tempo que ele leva para essa compreensão, né? Dentro do mar, né, universal, nós somos gotículas, né? E temos o mesmo gosto de todo o restante. Você não precisa tomar a água do mar toda para saber que ela é salgada. Basta provar uma gota, não é mesmo? Então assim somos nós, filhos da mesma luz, né? Deus como luz central, nós como pequenas abelhas coletando luz, aquela luz que nós produzimos aqui quando nós entendemos sobre amor. E quando nós juntamos essa luz, nós voltamos a Deus. Não é? Não importa se a sua luz é desse tamanhozinho, se é imensa, ela vai se juntar ao mesmo Deus, né? Que é o Deus Pai, que gerou todos nós, que somos também deuses, segundo João 10:30 e outras passagens mais que vocês podem procurar. Isso é bíblico, né? E essa intenção, né, de encontrar a divindade é que faz muitas vezes com que a gente vá atropelando tudo. Então, o trabalho que o Carlos Lourenço faz e que traz para a gente hoje vem acrescentar, né, mais essa página maravilhosa, né, e falar mais sobre isso. Eu achei incrível que ele trouxe esse assunto tão importante. Vocês conhecem meu trabalho. Isso aqui não é um lugar de palestras, é um lugar de bate-papo, e eu sou provocativo, porque eu quero tirar, né, do meu convidado tudo que ele tiver de melhor, né? E foi brilhante, né, a colocação dele. Estou muito feliz com a sua vinda. Muito obrigado. Eu te agradeço, suas considerações finais, e fala sobre o seu curso que está acontecendo agora. Então, vai ter o High Connection nesse fim de semana, dia 13 e 14, tá? Aqui em São Paulo, presencial e online. É uma imersão de 2 dias comigo, é um processo de cura, autocura, transformação, despertar de consciência, de muito autoconhecimento e muito desenvolvimento pessoal, para que você consiga perceber você em relação e em conexão com o próprio universo, elevar a sua qualidade vibratória, entender os princípios que regem a vida e a existência, entender o sentido do porquê que você está aqui, aprender a se conectar direto à fonte e despertar essa força maravilhosa que você tem, criativa e criadora, de fazer você cada vez um ser muito mais aprimorado e aperfeiçoado e benéfico para a sua existência. Esta que é a intenção. Mais uma vez, né? Tudo certo, Carlos Florencio. Esse livro está à venda nas melhores lojas. Nas melhores lojas. Né? Na Amazon também, para quem está fora do Brasil, ele está à venda na Amazon. Na Amazon também, ok? Então, não deixem, né, de ler esse livro, muito importante. É a minha Bíblia. Eu estou adorando. É a minha Bíblia. Com certeza estou adorando. Claro que vou falar do meu também. Entre o Perdão e Despertar. Vocês vão encontrar no meu site, no Instituto ivanmartins.com, né? Só vocês entrarem no meu site e vocês podem comprar diretamente com a minha equipe, ok? Meu querido, muito gratidão. Obrigado. Viu? Tudo de bom. Muito obrigado por você ter estado com a gente nesta noite, né, de quinta-feira. Que prazer ter você aqui. Obrigado. E vocês, meus queridos, né? Mais uma vez, sigam o canal Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Mais uma vez, peneirem, peneirem, peneirem. Pegue aquilo que fizer sentido a você. Não tem nenhum dono de verdade aqui, a não ser a nossa verdade. A verdade que eu vivencio, a verdade que o meu convidado vivencia, não é?
Então, peneire. Aquilo que fizer sentido, ou aquilo que parecer uma pedrinha que está um pouquinho mais distante, caminha até essa pedra, tenta subir nela, às vezes, olha, de cima, não é? Fica mais fácil, não é? Lembrando que somos todos alunos, né, nessa escola eterna que é o universo. Um beijo no coração de vocês, que a luz esteja com vocês de forma especial hoje e sempre, e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração. Até semana que vem. Obrigado, Rafinha. Até semana que vem.